Economia Espírita, do livro Opinião Espírita, psicografado pelos médiuns Chico Xavier e Valdo Vieira e ditado pelos espíritos de Emmanuel e André Luiz. Esta página, Economia Espírita, foi ditada pelo espírito de André Luiz. O Espiritismo abrange com a sua influência regenerativa e edificante, não apenas a individualidade, mas também todos os círculos de atividade em que a pessoa respire. É assim que o Espiritismo na economia valoriza os mínimos recursos, conferindo-lhes especial significação. Vejamos o comportamento do espírita diante dos valores considerados de pouca monta. Livro respeitável. Não o entregará à fome do cupim. Diligenciará transferi-lo a companheiros que lhe aproveitem a leitura. Jornal espírita lido. Não alimentará com ele o monte de lixo. Respeitar-lhe-á o valor, fazendo-o circular, notadamente entre os irmãos entregues à faina rural, ou em núcleos distantes, ou ainda entre reclusos em hospitais e penitenciárias, sem maiores facilidades para o acesso ao conhecimento doutrinário. Publicações de qualquer natureza. Não fará com elas fogueiras sem propósito. Saberá empacotá-las, entregando-as aos necessitados, que muitas vezes conquistam o pão catando papéis velhos. Objetos disponíveis. Não fará dos pertences sem uso elogio à inutilidade. Encontrará meios de movimentá-los, sem exibição de virtude, em auxílio dos irmãos a que possam prestar serviço. Móvel desnecessário. Não guardará os trastes caseiros em locais de despejo. Saberá encaminhá-los em bases de fraternidade para recintos domésticos menos favorecidos, melhorando as condições do conforto geral. Roupa fora de serventia. Não cultivará pastagem para as traças. Achará meios de situar com gentileza todos os petrechos de vestuário, cobertura e agasalho, em benefício de companheiros menos quinhoados por vantagens materiais. Sapatos aposentados. Não fará deles ninhos de insetos. Providenciar-lhes-á reforma e limpeza, passando-os cordialmente aqueles que não conseguem o suficiente para se calçarem. Medicamento usado, mas útil. Não lançará fora o remédio de que não mais careça e que ainda apresenta utilidade. Cedê-lo-á aos enfermos a que se façam indicados. Selos utilizados. Não rasgará sem considerações os selos postais já carimbados. Compreenderá que eles são valiosos ainda e ofertá-los-á a instituições beneficentes que os transformarão em socorro aos semelhantes. Recipientes, garrafas e vidros vazios. Não levantará montes de cacos onde resida. Empregará todos os invólucros e frascos sem aplicação imediata na benemerência para com o próximo, em luta pela própria sustentação. Gêneros, frutos, brinquedos e enfeites sem proveito no lar. Não exaltará em casa o egoísmo ou o desperdício. Lembrar-se-á de outros redutos domésticos, onde pais doentes e fatigados, entre crianças enfraquecidas e tristes, receber-lhe-ão, por bênçãos de alegria,
as pequenas dádivas de amor em nome da solidariedade, que é para nós todos simples obrigação. A economia espírita não recomenda desapreço à propriedade alheia e nem endossa o esbanjamento. Seja no lar ou na casa de assistência coletiva, no campo ou no vilarejo, nas grandes cidades ou nas metrópoles, é a economia da fraternidade que usa os dons da vida sem abuso e que auxilia espontaneamente sem ideias de recolher agradecimentos ou paga de qualquer espécie, por reconhecer diante do Cristo e dos princípios espíritas que os outros necessitam de nós como necessitamos deles, de vez que todos somos irmãos. Na página de hoje aprendemos com André Luiz a importância da postura espírita cristã nas pequenas e nas grandes coisas. Desde a economia espírita, que ressalta a destinação de objetos, de roupas, de itens e do uso que se faz de tudo que Deus nos proporciona, aponta como deve se comportar o verdadeiro espírita diante da sociedade. André Luiz dá vários exemplos de como o espírita deve portar-se diante de inúmeras situações, pois o espiritismo influencia o indivíduo a ponto de fazê-lo adotar uma postura diferente da maioria, preocupando-se nas pequenas coisas qual a melhor destinação para elas. O comportamento do espírita, portanto, deve valorizar o livro e não entregá-lo aos cupins, transferindo para outras pessoas que possam também se beneficiar da sua leitura. O mesmo em relação aos jornais espíritas, entregando-os para pessoas que não têm acesso a casas espíritas ou porque moram longe ou porque estão internadas em hospícios ou presídios. As publicações, os objetos disponíveis, consagrando-os à utilidade ao invés da inutilidade. Os móveis que não são mais de uso do indivíduo, doando-os para os menos favorecidos. O mesmo em relação às roupas, aos sapatos, ao medicamento e aos alimentos em geral, favorecendo a solidariedade, extirpando o egoísmo e levando alegria a quem não tem condições de adquiri-los. Ensina André Luiz que a caridade para o verdadeiro espírita é uma obrigação e por isso o espírita valoriza qualquer bem, seja qual for o seu valor, porque respeita a propriedade alheia, sabe da utilidade que esse bem terá para a sociedade, no campo ou no vilarejo, nas grandes cidades ou nas metrópoles, contribuindo para uma economia da fraternidade. Ressalta ainda André Luiz que o verdadeiro espírita não espera recompensa, auxilia espontaneamente, doando os bens dessa economia fraternal, porque sabe que os princípios cristãos, associados aos princípios espíritas que não se confundem, necessitam de aplicação em nossas vidas, como também nós necessitamos da presença dos companheiros, pois todos somos irmãos. Que assim seja.